Quero dizer a você que há um doce Espírito aqui e é o Espírito de Deus que está entre nós. E é Ele que vem nos auxiliar a compreender a palavra hoje. Deus deixou a sua palavra a nós, que é uma semente de vida e poder. E é por meio dela que nós somos edificados. Que ela nos edifique hoje. A pergunta de hoje é: você está enfraquecido, desanimado, sem força? Eu quero dizer a você que isso pode ser em função da nutrição que você tem recebido. Eu não estou falando do alimento físico de cada dia. Nós teríamos que tratar com uma nutricionista a respeito disso. Mas eu estou falando daquilo que você está recebendo para alimentar a sua vida cristã, que necessariamente precisa ser fortalecida, e só há um meio, é a palavra de Deus falando ao seu coração. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos pedir para que a palavra de Deus nos fortaleça para vivermos qualquer tempo da nossa vida, principalmente quando nós estamos enfrentando as adversidades. Nós enfrentamos adversidades quase todos os dias da nossa vida. Agora nós estamos enfrentando uma difícil, complexa. E nós precisamos ser fortalecidos nas raízes, nas bases. Como qualquer ser vivo, nós precisamos de bons nutrientes para permanecermos, crescermos e produzirmos fruto. É assim na nossa vida. E o nutriente vem da palavra do nosso Deus eterno. Eu hoje quero conversar um pouco com vocês sobre a questão do fortalecimento para a vida. Quando o apóstolo Pedro escreveu as suas 2 epístolas, ele estava fortalecendo os cristãos da sua época, os tornando mais fortes para vencer as adversidades. Eles estavam vivendo um momento muito tenso, muito difícil. E Pedro não disse para eles: olha, as coisas vão melhorar, vai dar tudo certo. Não, ele disse: vocês precisam ser fortalecidos para vivenciar esse tempo. E ele então passa a pastoreá-los, a orientá-los, de como eles seriam então animados por meio da palavra do Senhor. Eu vou ler aqui 3 versículos da palavra de Deus e nós vamos aqui fazer uma breve meditação para o nosso fortalecimento, crescimento e produção de fruto que Deus nos convocou para produzirmos aqui nesse mundo. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 13 a 16. A palavra diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pedro, nos primeiros versículos desse capítulo, ele fortalece os cristãos da sua época falando de quem é Deus e a ação de Deus na nossa vida. Como que Deus trabalha em nós. Agora, a partir do versículo 13, ele começa a falar que essa ação de Deus em nós precisa promover uma ação fortalecedora na nossa vida. E a ideia aqui é uma ideia de alguém que vai empreender uma grande jornada. A vida cristã é uma grande jornada. Todos os dias nós estamos vencendo um pedacinho da jornada. E ele então diz: preparem-se. Naquela época eles usavam roupas largas e elas eram ajustadas no corpo por meio de um cinto. O que Pedro estava dizendo para eles é o seguinte: se prepara, aperte o cinto, ajeite a roupa,
porque vocês vão ter uma longa jornada pela frente e vocês precisam estar preparados para ela. A mesma coisa nós vamos entender aqui hoje. Queridos, aperte o cinto, porque a jornada é longa. Ela é longa e ela não é fácil, mas quando nós estamos fortalecidos no Senhor e na força que o Senhor supre, nós vamos vencer. Como que isso se dá na nossa vida? Como que Deus opera isso na nossa vida? Esse preparo, ele começa aqui na mente. Quando nós trabalhamos a nossa mente, a palavra de Deus nos diz que a nossa mente, ela não pode ser amoldada pela forma do mundo, mas ela precisa ser transformada conforme a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Nós precisamos preparar a nossa mente. É aqui que começa a força, é aqui que começa o fortalecimento da nossa vida. Quando você começa a colocar coisas que te debilitam, que te enfraquecem, que geram medo, desesperança na sua vida, você certamente vai ficar enfraquecido. Pedro estava dizendo, comece a trabalhar a sua mente. Prepare a sua mente para tempos difíceis, porque a vida aqui não é um parque de diversão, queridos. A vida aqui, ela é uma labuta, ela é uma lida, mas nós vamos vencendo a cada dia quando nós trabalhamos a mente para sermos gente vencedora em meio às adversidades. Eu tenho estado bastante preocupada hoje com essa nova geração, porque nós mesmos preparamos os nossos filhos para coisas fáceis da vida. Nós queremos que a vida deles seja leve, suave, tranquila. E a vida cristã, e a vida aqui e agora, ela não é leve e nem fácil, mas ela é possível de ser vencida no poder que Deus supre na nossa vida. Vamos trabalhar a nossa mente, vamos colocar as coisas de Deus aqui, arraigadas na nossa mente, firmes, para que nós então possamos vencer os tempos difíceis que nós estamos vivenciando. Nós precisamos nos ajeitar para essa longa jornada. E nós entendemos aqui que Pedro está dizendo para os crentes da sua época, e a palavra de Deus está dizendo a nós, nós precisamos estar prontos para a ação, preparados para a ação. Eu não sei o que Deus vai requerer nem de mim nem de você, mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos para a ação. Nós não podemos sentar e falar, não vou dar conta, não vou vencer, está difícil. É difícil, mas levanta e vai. Essa é a palavra de ordem para nós hoje. Nós não podemos paralisar e ficar quietinhos, parados no tempo e no espaço. O negócio, queridos, é que a vida está difícil? Sim. Então, fale com Deus a respeito disso. Você pode até chorar um pouco, você pode até dar um grito de desespero, mas depois levanta e vai. Vai fazer, porque Deus te convocou para ser fortalecido e firmado aqui nesse mundo que Ele nos colocou, nesse tempo específico e apropriado. E a palavra de Deus nos diz que nesse tempo presente é pé no chão, não tem jeito, é aqui e agora. Mas a palavra de Deus nos diz, vocês ficam o pé no chão, mas vocês vão olhar para frente, porque tem esperança para o futuro. Na revelação completa de Cristo Jesus na nossa vida, tem algo nos esperando lá no futuro, algo maravilhoso reservado para nós. Isso faz parte da nossa jornada. E essa jornada que necessariamente precisa de força, precisa de esperança, precisa de fortalecimento. Isso é um nutriente de base. E a base está na palavra do Senhor. E depois Pedro diz assim, olha, eu estou falando com vocês do tempo presente. O que vocês precisam fazer que é preparar para a jornada. E não fica
preso lá no passado, não. As coisas do passado, vocês largam para lá, porque era uma época de ignorância, era uma época que vocês não compreendiam muito bem as coisas. Agora a vida é outra. É uma vida com Deus. Nós não podemos andar nesse mundo como se nós não conhecêssemos a Deus. Nós conhecemos e é Ele quem nos fortalece para a jornada. E nessa jornada é preciso olhar para Deus todo dia, porque nós precisamos abraçar a santidade que vem dele. Pedro diz: assim como Deus é santo, nós também precisamos buscar a santidade para a nossa vida, porque é isso que nos fortalece, é isso que nos faz empreender essa longa jornada aqui com sucesso, com vitória, por causa da presença maravilhosa de Deus na nossa vida. Queridos, que você seja fortalecido na força que o Senhor supre, que você fique animado com a presença de Deus na sua vida, que Ele te abençoe nesse dia e que você hoje se levante e fale: eu estou animado no Senhor. Lance fora o desânimo. Um grande abraço para você.